Fala, líder, seja bem-vindo a mais um Líder That Scale. Estamos hoje no episódio 10. 10! Certo? Nota? E como 10 já vem com novidade, né? Pô, meu co-host, parceiro, amigo, sócio, acabou de lançar um livro. O Líderes que Escalam, né? Que está totalmente conectado com esse projeto aqui. E já é best-seller. Então, vocês vão ver aqui na tela o QR Code para que vocês possam adquirir o livro. Best-seller Amazon. A gente tá muito... Ficou à frente de nada mais, nada menos que... Nossa, Robert Greene, As 48 Leis do Poder. Fiquei assim... Mas claro, por um dia. Ficou assim por um dia. Mas ele já tá lá de volta. Ficou. Mas sim, Pô, ficou. Cara, parabéns. De novo, né? Já deu um monte de parabéns. Sim. E aí, você que não tá sabendo ainda, né? O QR Code vai aparecer ao longo do episódio. Então, é só ler o QR Code e adquirir via Amazon, certo? Via Amazon. Livro digital, QR Code tá aqui. Antes me disse que tá aqui. Aqui. Você não tá vendo? Eu não tô vendo, mas tá aqui. Legal. E hoje, né, no episódio 10, a gente vai falar de pioneiros. Pioneiros da nova economia. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Sempre. Sobre escala. Tem tudo a ver sempre. A gente, né, a economia vai mudando, tá sempre nova. Não, brincadeira. Essa foi das últimas grandes mudanças estruturais, diria, mas a gente ainda não consegue ver esses impactos. Vamos falar um pouquinho disso hoje. E melhor impossível, né, do que Rodrigo Ikegaia. Cara, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui. Não, obrigado pelo convite. Conheço o Rudá há muito tempo. Vou prestigiar o livro também, divulgar o livro aqui nas redes. Valeu. Mas obrigado pelo convite. Muito bom legal. estar aqui. O Rodrigo é famoso, a gente sabe, mas eu vou apresentá-lo aqui, né? Cara, o Rodrigo é apaixonado por inovação e tecnologia. Ao longo da carreira tem liderado iniciativas estratégicas que impulsionam o crescimento e a transformação digital de empresas, com uma sólida experiência em produtos e novos negócios. Tem como novo desafio o de criar a nova economia com a adoção de criptomoedas e blockchain, ajudando organizações entusiastas a navegar e prosperar no cenário dinâmico das finanças descentralizadas. É isso? Boa. Exatamente como eu repassei. Perfeito. Combinado? Então tá. Eu ia falar, faz um Pix, mas não faz um Pix. Compra o livro aqui, não, Compra o livro. Me manda em cripto. Tá tudo certo. Legal. Bora lá. Boa. Rodrigo, mais uma vez, obrigado por estar aqui, aceitar esse convite. São alguns anos já, né? Mas legal que a gente consegue estreitar aqui e aprofundar um pouquinho nessa história que, pô, vem de muito antes da gente se conhecer, continua agora que a gente não tem o projeto core ali de quando a gente se conheceu e vamos falar um pouquinho de tudo isso. Mas para começar essa conversa, a Fabiana apresentou aqui um pouquinho da construção que você tem feito, né, esse papel na nova economia. E, pô, quando a gente se conheceu ali, essa atuação se dava na Foxbit. Então, tinha ali um time que estava sendo pioneiro nessa construção, inclusive desde muito antes, né? Desde muito tempo. Conta um pouquinho pra gente como é que nasceu essa história, como é que você chegou lá e percalços ali desse... não necessariamente percalços ainda. Vai, como é que começou essa história e de ser pioneiro, de onde surgiu? Vamos trabalhar com cripto, o que está acontecendo aqui? Bom, começou assim, vamos lá, desde o início da minha carreira, né, formado em engenharia, eu percebi que todo o passo foi direcionado um pouco para essa estrutura de, vamos lá, a nova disrupção aí, seja no momento da tecnologia, de mercado. Então, long story short, sem contar muito a minha idade, mas era uma época, quando eu estudei lá, fiz engenharia, início de celular, início de internet banda larga, formado, não tinha muito nem ligação internacional, era muito complexo você fazer uma ligação internacional. Eu sou da época dos menininhos da Interlig, fazia comercial para você usar um DDI para fazer ligação para fora do país, porque era muito caro, era extremamente inacessível e começou a ter essa abertura do mercado para concorrência com ligações internacionais. Então, na época que eu comecei, então foi essa. A pessoa nem fazia nem ligação muito para fora do país, né?
E aí então eu comecei com essa parte. Então, primeira entrada de mercado, quando eu comecei no mercado profissional, foi com a parte mais no mercado de telecomunicações. Então, eu já comecei a ver muita coisa lá dentro também, as primeiras quebras, a própria portabilidade numérica. Então, hoje em dia, o pessoal muda de telefone, não quero mais essa operadora, eu mando para outra. Eu não sabia que isso aí também teve que ser desenvolvido. Eu trabalho pra caramba para entender como migrar um número de uma operadora para outra. Então, quando eu passei no passado, minha época de consultoria é isso. Então, você tinha que aprender alguma coisa, definir uma solução, alinhar com todo o mercado como você teria que fazer. Então, sempre foi um pouco dessa, ter que aprender rápido e entregar algo novo. Então, foi uma parte que começou bastante com esses desafios iniciais. Então, eu já sempre, nessa época de consultoria, cara, temos um problema, temos que resolver. E grande parte das soluções tinha que criar algo diferente. E aí passei muitos anos aí nesse mercado, sempre com esse novo problema. Então, consultoria é essa, nunca acabava. Qual que é o próximo problema a ser resolvido? Então, a gente acabava fazendo, sempre estando desafiado a estar se preparando para entregar uma resposta, entregar uma solução. E aí, passado um tempo, justamente nesse mercado de telecom, chegou uma época que eu falei, putz, legal, o novo hype era dados. Então, era a parte muito de, putz, como que eu vou mexer agora com modelagem, big data. Então entrou uma temática muito forte desse como que as pessoas iam começar a usar os dados para tomar decisões melhores, para justamente serem mais assertivos nas estratégias. Então foi quando eu falei, vamos mudar um pouquinho. Foi quando eu entrei na Serasa, porque eu entendi que era o momento de entrar com plataforma de decisão, chegar a ter mais proximidade com um mercado que ofertava esse tipo de decisão já customizada aos clientes, mas usando todas as informações que ele possuía dos clientes. Então, adentrei muito fundo lá de ajustar as soluções de decisão para, mesmo quando éramos dados não tão estruturados, como que ele já tinha nos data lakes, ou até depois essa parte nova de capturar, foi onde eu comecei bastante com essa parte de apps, como que eu traria novas soluções para usar o OCR, ler imagem, transformar em dado, então capturar mais facilmente um documento de uma pessoa para ver se ela era a mesma. Então, lá comecei a criar essa parte de transformação digital também para integrar mais os dados, então não só o Biro, que já tinha de muitos dados disponíveis do cliente, começar já a usar novos dados vindo, coletando com apps e tudo. Então, foi um projeto bem legal, que era da própria Avon, né, que a gente fez, que foi transformar o que era um cadastro de uma revendedora Avon de papel, que chegava a demorar 15 dias, num aplicativo para uma senhorinha não muito conectada à tecnologia, como que ela ia mudar a vida dela, mudando do papel, do preenchimento, do envio, da remessa, da aprovação, do retorno, para algo que fosse instantâneo para ela no app. Então, foi bem legal também, que era um desafio até para a empresa que a gente estava, quanto para a própria empresa que estava nos solicitando esse tipo de solução. Então, foi bem legal essa quebra, que aí também foi bastante um projeto bem desafiador, que é saber tanto o que eu entregar de tecnologia, como que ela seria adotada pelas revendedoras, que elas não eram um público que vamos lá, tão próximo de tecnologia para falar, não, tem o melhor celular. Então, quando envolvia tirar uma foto, o celular dela às vezes não era compatível com o que a gente precisava. Então, foi todo um trabalho legal de ter um produto, mas tendo fit com quem que estava usando este produto. Então, uma parte bem desafiadora de como que eu unia decisão, estrutura, tecnologia. Então, tinha que fazer uma boa experiência para a revendedora, tinha que trazer um bom resultado para a empresa, tinha que também atender a minha empresa, que também estava vendendo uma boa solução. Então, a gente começou a moldar bastante disso. E aí, depois, com essa afinco de apps e tudo, foi quando eu vi que é o novo passo depois da parte de dados, decisões e tudo. Eu vi que a estrutura estava legal para poder já fazer uma mudança, porque eu enxergava que era uma nova economia chegando. Então, acho que muito do que iniciou-se com a estrutura, então já via já o início do Pix, toda essa nova maneira que as pessoas iam se relacionar com o dinheiro, e tinha toda essa estrutura de blockchain e criptos já há alguns anos rodando, mas de uma forma muito, vamos lá, antecipada ao mercado. Então, já tinham muitas empresas, como a própria Foxbit, já há anos consolidando liderança de mercado e inovação. Então, eles também estavam nessa de criar algo novo, trazer alguma coisa nova para o mercado. E foi o momento que eu vi uma boa empresa, boa solução, bom conhecimento que tinha interno, e o que eles tinham também a ofertar
com já essas ofertas de produtos da nova economia. Então, ativos digitais, como ele alcançava a liquidez, como realmente interagia a solução, ou seja, trazia todo o potencial da blockchain com essa parte de transferências de ativos globais. Então, é algo que me chamou a atenção, que eu poderia entregar também algo novo aí. E foi onde eu aceitei o convite para integrar a Foxbit. E aí comecei justamente saindo de cliente para quem era um fornecedor de produtos para a parte de criptoeconomia. Inclusive, a gente tem um parceiro aqui do Leaders That Scale que ajuda você a focar na escala, que é a Inspira Capital. A Inspira faz BPO financeiro, ou seja, ela cuida de toda a parte financeira da sua empresa para você conseguir focar naquilo que realmente importa. Inspira Capital. Muito. Rodrigo, o Rodar, ele normalmente ele segue a linha do tempo, ele é um cara mais disciplinado, e aí eu vou bagunçando aqui, porque eu falo, cara, se eu tô me perguntando isso, quem tá ouvindo tá se perguntando. Pô, pioneirismo em algo que a gente já ouve falar, mas não tá tão próximo, né, de todos, né? Acho que tem muito absurdamente ainda para crescer, para difundir, para ser utilizado, para desmistificar, enfim, em todos os níveis, para que todos conheçam, né? Quando a gente fala de blockchain, quando a gente fala de transações. Mas acho que o principal ponto é por que a gente está usando esse tema, né? De pioneirismo, né? Então, conta pra gente uma coisa que você fala, putz, cara, isso aí a gente já estava fazendo lá em 2014 e agora o pessoal vem apresentando como se fosse uma novidade, ou até para a galera ter uma noção, né, do que realmente é novo e do que não é nesse universo. Legal. Acho que essa parte do pioneirismo é justamente um pouco de projeção, futurologia, mas às vezes até entender que nem o seu cliente ainda está pronto para aquilo que você está fazendo. Então, é algo que você entende que vai mudar como ele se relaciona com tecnologia, com o dia a dia dele, mas às vezes nem ele sabe ainda que ele precisa. Então, no próprio desafio com essa parte de cripto era muito dessa. Então, era um momento, lá, dia 20, 2021, grandes ativos ainda era Bitcoin, Ethereum. Então, assim, era muito voltado ainda a essa estrutura. Então, você via que era uma solução que ela estava mudando o mundo, mas era muito complexo de utilizar. Por exemplo, na época, para pagamentos, o Bitcoin demora 10 minutos, pode demorar até 10 minutos para ser confirmada uma operação. Então, como você usava algo para um pagamento num restaurante presencial que poderia demorar 10 minutos? Você foi olhar para a pessoa lá, beleza, paguei. Aí fica esperando a confirmação. Então, era algo que resolvia muitas essas operações globais, mas muito mais para grandes volumes, grandes operações, onde eu não precisava de velocidade. Então, pensar muito de como isso vai atender uma velocidade de pagamento instantâneo, usando cripto, era algo que estava um pouco à frente do tempo. Então, a Foxbit já tinha algumas iniciativas já voltadas a esse tipo de estrutura. E aí você via um pouco a tecnologia mudando. Então, quando tinha essa época, então sim, já tinha esse desejo, já tinha soluções de pagamento, por exemplo, usando Bitcoin, mas não resolvia o nosso problema. Não vai ser amplamente adotado porque tinha esse problema de experiência, né? Então, quando você vê o momento, beleza, eu tenho algo que resolve umas transferências globais, mas ainda eu não resolvo um pagamento instantâneo que o cliente possa querer usar. Então, resolvo quando eu quero mandar um dinheiro para outro país, mas não resolvi ainda eu querer pagar minha conta no supermercado. Então, aí tiveram já algumas maneiras de fazer isso, então, onde você centralizava um pouco a solução, então vamos tirar esse ruído, transferir o mesmo para o cliente, converter isso para reais, então a gente podia fazer toda essa operação e ver também o que mais tem de novo. Então, acho que nesse momento é saber as limitações do que você tem na mão para você fazer uma boa entrega e saber o momento que quando mudou o mercado, mudou a tecnologia, você pode realmente atender aquele problema e resolver. Então, algo que a gente veio desde 21 fazendo, que a gente começou lá, desde que eu comecei na Foxbit, por exemplo, soluções de pagamentos, e a gente começou até com essa estrutura que hoje em dia está mais amplamente difundida, que é a própria terceirização do serviço. Então, a gente tinha a estrutura da Foxbit que atendia o próprio cliente e a gente criou a parte de como que a nossa estrutura atenderia o cliente de outras empresas. Então, é algo que a gente começou a fazer lá em 21. Então, já entendemos, achamos um cliente que abraçou a ideia, então também não adiantava de fazer algo que
ia ficar limitado ao nosso universo, é um produto que ninguém usa. Então, a gente achou um fit com o cliente que quis usar. Então, a 99 Táxi, que tinha 99 Pay, foi o primeiro cliente que falou, legal. Então, a gente levou negociação de cripto, utilização de cripto para dentro do aplicativo de táxi. Então, foi algo que a gente fez em 21 já, hoje que muita empresa entrou lá. 22 é o que expandiu bastante este mercado, mas a gente era bem orgulhoso de trazer o primeiro case real de uma empresa usando a estrutura de cripto para integrar uma oferta diversificada para os clientes dela. Então, é onde a gente tem o produto, tem a oportunidade de falar, então vamos fazer? Aí ele abraçou a ideia com a gente, fizemos muitas reuniões para justamente ver como a gente entregaria a melhor forma, mas trouxe algo novo, que era todas as exchanges viviam com seus próprios clientes e a gente começou a moldar como que seria a nossa estrutura atender os clientes de outras pessoas com white label, então toda a cara, a experiência que a empresa tinha, o relacionamento que ela tinha com os clientes delas, mas com a nossa tecnologia por trás dando essa qualidade, ou essa liquidez aí direto para a operação dele. Eu queria comentar também sobre a Síntese Global, que é a nossa parceira aqui do Leaders That Scale. A Síntese apoia scale-ups, seus founders e líderes, na tradução de visão e decisão e em execução, e alinhando a liderança para alcançar aquilo que levaria em um ano em 90 dias. Síntese Global. Cara, animal. Tanto de um ponto de vista de negócio, quanto do time, dos dois lados ali que estão fazendo isso acontecer, né? E minha pergunta vai para esse lado. A gente estava falando um pouquinho antes, e não vai para o lado da timeline, não vai. Vai aprofundar no que vocês estão falando. A gente estava falando um pouquinho antes aqui, né, de timing de mercado e como, as ondas estão vindo, você começa a dar abraçada muito antes, pode ser que canse antes, pode ser que você pegue spot on ali, né, a crista da onda, pode ser que chegue depois e tenha que nadar um pouquinho mais rápido para aproveitar. E de um ponto de vista de negócio, acho que a gente explorou um pouquinho e está mais claro para as pessoas. Do ponto de vista do IC, na história ali, parece que você foi indo cada vez para coisas mais inovadoras, né? Então, telecom tem novidade até hoje, mas estava ali estabelecido, tem uma coisa nova chegando aqui, quero explorar isso. Será que a galera vai usar dados? Acho que sim, vou para lá. E, mais ainda, cripto, novas moedas, como é que isso daqui... Acho que isso daqui vai ser vai estourar, vai ser fundamental para a nova economia. Quero aprofundar nisso. Como é que se dá esse processo aí na sua cabeça, na sua trajetória? Quem que era? Acho que vale para você de novo e para o time, né? Porque as pessoas te convenceram de alguma forma a se juntar a elas para construir essa inovação real ali. E, lógico, você estava buscando também quem tivesse, de alguma forma, trabalhando nisso. Como é que se deu isso? Ou se dá até hoje? Não vou jogar também todo o mérito para mim. Eu só penso que é uma boa... Vou lá, eu entendo que eu consigo fazer algo diferente. Então, eu acho que era muito do conceito lá. Então, geralmente tem essa oportunidade. Então, eu agradeço toda a minha rede de relacionamento, todo mundo que me chama para esses desafios. Então, acho que é muito legal essa. Acho que um pouco do perfil do que você faz abre esses convites para continuar fazendo. E acho que aí depois vale de como que você realmente consegue fazer a diferença. Acho que entre um pouco dessa. Você juntar a mesma coisa. Uma oportunidade, você está lá, alguém te faz uma oferta, você fala, legal, acho que eu consigo pegar essa oferta e fazer algo realmente que continue tendo boas histórias, né? Porque senão eu podia falar, não, trabalhei lá, fiquei lá, só... O tempo passou. Fiz um mês no mesmo e fiquei lá. Então, acho que é legal quando você tem esses convites, aceita e tem também suas propostas aceitas. Então, acho que é isso. Acho que é muito legal entrar, pensar e não fazer a mesma coisa que todo mundo. Então, acho que é um tema porque você entende que tem uma oportunidade ali. Então, acho que agradeço todo mundo que foi nas minhas loucuras e continua a inovar comigo. Então, é uma parte bem legal. Tinha vezes que não era fácil, mas acho que foi legal que no fim tudo funcionou. Então, é uma parte que é legal de ver. Hoje em dia é fácil contar, mas no começo vou apresentar uma coisa nova. A pessoa fala, não faz só o que você veio fazer. Continua fazendo o que você veio, entrou para isso, mas dá para fazer aquilo. Então, acho que é um pouco da insistência, mas, claro, fundamentado
que pode ser aquilo. Então, achar um cliente apto a contratar esse serviço ou comprar a sua ideia é muito legal. Então, acho que é muito importante você saber, mas, cara, uma empresa tem que seguir também. O propósito dela não vai ser altruísta, só ficar criando coisas para ajudar o mundo sem trazer um retorno para ela. Então, é legal ter essa opção. Tudo ok, faça a sua oferta. Se você consegue, se acha alguém para abraçar isso com você, então você segue, senão você está tendo uma ideia que ninguém quer. Então, é um ponto que também entra esse desafio de achar um bom cliente para você. Então, não adianta a gente ter uma boa ideia que ninguém quer comprar. Então, para mim, era muito dessa. Então, tem essa oportunidade, tem aquela pessoa, aquele conhecido que está neste mercado. Acho que é legal você sondar como que está aí. Tem uma posição, tem uma... quero adentrar este mercado ou entender que quando te chamam, você entende essa oportunidade e fala, não, eu estou aqui há X anos nessa empresa, estou tranquilo aqui. Ou você fala, não, quero, porque isso realmente pode ser o que vai me brilhar os olhos de criar algo inovador e diferente que no futuro, na linha do tempo, você fala, cara, hoje em dia todo mundo usa. Então, essa é a parte mais legal de falar, putz, então o que você criou, no fim das contas, hoje é tão normal que não é aquela coisa, eu fiz no passado aquilo, foi legal, mas ninguém usa hoje em dia. Então, tudo que a gente vai criando, e, putz, legal, quando você falava de cripto antes, era, putz, sério que você foi para cripto? Tipo, cara, que doideira que é isso daí, né? Tipo, quem usa isso? Só os malucos, só os nerds que ficam em casa, só esse mercado super restrito. E você já vê essa onda global, empresas querendo entrar no Brasil, brasileiro super conectado com novidade e oportunidades, né, de escalar dinheiro. Depois o brasileiro adora dinheiro. Então, tudo que tem essa chance de ele ganhar um pouquinho mais do que ele tem. Então, tinha todo esse fit que trazia, mas era muito restrito isso, uma experiência de uma exchange. Então, tinha que ter esse convencimento de, putz, entre na exchange, faça o seu cadastro. Então, quando entrou esse mercado B2B, foi super interessante para alavancar por causa disso, porque não era mais eu convencendo ele a entrar aqui. Era o cliente, em algum lugar que ele conhecia, enxergar o meu produto lá dentro. Então, ele já tinha todo esse trabalho que a empresa já fez com a marca, convencimento, estava todo mundo dentro de casa, você só sobe uma linhazinha e fala, ó, aqui tem algo novo para você. Então, esse daí também mudou um pouco do mercado quando você trouxe players de fora para brincar. Então, quando eu entro com uma opção de compra num app do Nubank, no app do PicPay, você vê o Mercado Livre, cara, você fala, nossa, então todo lugar agora tem cripto. Então, é uma parte legal de falar. Então, daqui a pouco vai ser normal de falar, você fez Pix ou você quer mandar por cripto ou por Pix? Então, é uma parte que é legal de falar, cara, no começo deu trabalho para formar isso que tem hoje. Porque teve que quebrar, melhorar a experiência. Porque, como a gente falou, cara, blockchain já tem 15 anos. Então, já tem empresa lá, tipo, o Foxbit está fazendo 11 anos. Então, é algo que não é aquela nova economia que a gente falou, mas é isso. Ele quebrou muita pedra, teve muita resistência. Hoje em dia está vindo regulação de cripto. Então, o Brasil já aceitou o cripto como legal desde 22 e agora saiu a regulação. Então, agora as empresas sabem como fazer isso de uma forma que o Banco Central está aprovando ou as regras que ele criou. Isso é super positivo para o mercado. Então, agora, se fizer desse jeito, está totalmente legalizado. Então, o processo que é super importante ter essas regras para continuar escalando. Porque agora você não tem que tudo bem, putz, legal que vocês têm, nossa, parece que vai resolver a minha vida, mas eu não posso porque minha empresa só lida com regulados. Então, foi uma parte que tinha esse bloqueio. Então, acompanhar que as regras estão mudando o jogo, se adaptar e continuar criando, mesmo com novas regras, também é uma parte interessante. Então, aceitar a oportunidade, entender mudanças do jogo e também se adaptar. Então, é uma parte bem legal para continuar criando aí. Boa. Deixa eu fazer um follow-on. Vai lá. Foi uma... Te cortei. Okay. Mas você falou a frase, tinha vezes que não era fácil. Pô, primeiro, tem alguma vez que foi fácil, então quero saber se teve. E aí, por quê? E por que o porquê? Quando a gente fala aqui, né, são os líderes que escalam, a gente está bastante no líder, bastante na escala, mas normalmente é alguma inovação que a gente está escalando. Então, do exemplo do difícil, que acho que você mencionou alguns... Cara, pô, você foi para cripto, o que você está fazendo? Ou o cliente ali que
não foi para frente, ou uma iniciativa que, cara, a gente acreditava nisso aqui e não rolou. Não rolou. Hoje rolou, por exemplo, não rolou nunca, acho que é um. Mas alguma vez que foi fácil, se teve, porque tem características, às vezes, das coisas que são fáceis. Tá no timing, tá desejado, é latente ali no público, no cliente, no mundo. E se é que teve algo nesse sentido, nessa trajetória aí, essas duas. Bom, a minha trajetória, acho que o difícil, acho que é quando você faz sozinho. Então, para mim, acho que já tive sim, tanto que na minha longa jornada aqui, já abri até a loja de porta e janela de madeira. Então, era uma coisa que eu falava, cara, queria fazer algo diferente, mas também não fazer tão diferente, de uma coisa que eu não conheço, com quem não estava junto com ninguém. Então, para mim, o grande desafio de ter sucesso cara, estar sozinho torna tudo muito mais difícil. Então, acho que é super legal você ter, bons planos, boas viajadas, mas, executar sozinho é muito complexo. Então, toda vez que eu acho que eu consegui entregar, foi porque você acha quem vai embarca com você. Seja time, como a gente já embarcou umas juntos aqui já, quando tem um cliente. Então, acho que é uma temática muito... talvez o segredo é essa. Para fazer algo novo, você tem que também achar uma galera que está sonhando com você. Senão, você não consegue fazer. Então, nesses temas, sempre tive sucesso em achar quem fosse comigo. Então, para mim, é legal... Quando você fala com todo mundo, você sempre acha alguns malucos para andar junto. Então, tipo, você ter essa rede bem larga, tem sempre alguém te olhando para ver o que você está fazendo de novo, porque aí já pode ser um potencial cliente ou um potencial parceiro. Então, então é legal você ter suas ideias, todo mundo acompanhar o que você faz, porque eles às vezes podem esperar. Um dia eu quero fazer uma coisa com o Rudá, porque ele faz uns negócios super legais. Então, uma hora vai chegar a oportunidade desse cara para trabalhar com você. Então, essa parte de inovar e tudo, você tem que estar sempre também com um bom time para te ajudar a entregar, um bom time para ajudar a pensar no que pode dar errado também. Alguém que compre a sua ideia de divulgação, alguém que compre a sua ideia de contratação. Então, acho que é isso. Nunca vai ser sozinho. Então, talvez as histórias de sucesso só nascem porque... estava junto com boas pessoas comprando o seu sonho e o teu próximo passo. Então, acho que era muito dessa aí. Geralmente, eu sempre vinha com umas ideias malucas e a pessoa fala assim, quer saber, deixa ali, vamos ver o que sai daqui. Então, acho que essa comprada de fazer, é isso, você dedica e fala, tem um certo confiança que você também não está fazendo algo que, sem pé nem cabeça. Tem algum, deve ter algum sentido que ele está falando. Então, vamos ver o que ele vai fazer. E talvez assim, se der certo, se comprovar, vamos apostar e continuar seguindo. Então, teve muita coisa que nasce no Excel, uma macrozinha para mostrar como funcionaria a solução e depois não, vamos investir nisso porque resolveu, por mais dar um trabalho manual, mas então vale automatizar, vale testar, vale correr atrás de desenvolvimento, porque um cliente agora quer comprar, então eu já posso achar alguém que vai me ajudar a entregar, então um pouco dessa daí. Então, as histórias que deram erradas foram porque realmente eu quis fazer algo que eu não tinha o menor conhecimento, não estava muito alinhado com tudo que eu vinha desenvolvendo ao longo da minha carreira, mas assim, tentei, pelo menos não posso falar. Então, desisti no meio do caminho e falar, gente, quero voltar para inovação, tecnologia, não é para a minha vida mais ser mais simples, é algo que você quer fazer algo grande, né? Então, quer continuar crescendo. Legal, legal. Nesse sentido, então, quando as pessoas ao redor facilitam, ou tem pessoas, né, boas pessoas compradas ao redor, torna as coisas fáceis. E vice-versa. Quando você está sozinho, a coisa fica difícil. Ou quando você está sozinho, mesmo que no meio de outras pessoas, né? Acho que é isso. Sempre está aberto para escutar, então... Quer conversar, quer apresentar a sua empresa, quer entender o que você faz. Cara, eu falo com todo mundo toda hora. Então, minha agenda é falando com pessoa do mundo inteiro toda hora, porque eu quero aprender o que ele faz, porque uma hora eu posso falar, agora eu preciso desse cara. Então, quando eu vejo meus papos, eu estou falando coisas que, vão demorar um tempão para eu precisar. Mas quando eu preciso, eu já sei, lembra de mim? Falamos, eu preciso agora daquilo. Então, já começa a conectar, então, assim... É um pouco se antecipar e estar sempre aberto a tudo que está rolando, mas
É legal isso, quando você consegue engajar pessoas. Engajar é bom para inovar. Pô, eu ia fazer uma pergunta sobre números. Estou curioso sobre números que você possa compartilhar, mas já que a gente entrou nisso, você falou muito sobre esse equilíbrio, né? De gente, produto, capacidade, capital, enfim. De certa forma, a gente está falando disso no aspecto da construção do business, né? Mas no aspecto de fazer essa nova economia acontecer, pensando até na ponta, né? Pensando pessoas versus tecnologia, o que você acha que deveria ou coisas que você possa trazer? Cara, isso seria um bom papel das pessoas terem, né? Quanto protagonistas, quanto aculturamento. Como que você vê isso agora, já que algumas coisas não são tão novidade, ao mesmo tempo são, né? E o que você pode dizer disso? Eu acabo participando bastante dessa. Eu acho que é muito você testar. Então, acho que a vantagem de cripto é que ela, que você falou, ela já está lá. Ela já tem ferramentas. Hoje, cara, participei de uma aula essa semana, uma amiga convidou para falar porque o pessoal queria entender. Tipo, e às vezes o entender dele, você fica tão lendo, se aprofundando, fazendo curso. Eu falei, gente, baixa um app aqui, faz na hora aqui. Fica te explicando como é chave privada, chave pública, como que eu mando para outro lado do mundo, como que eu valido. Já tentou pegar e baixar e testar? Tipo, então, grande parte do que a gente fala, talvez as pessoas tenham muito ainda receio de ver funcionar. Como assim também, se um dia eu te explicasse como funciona o Pix, você puta, que é? Usou uma caixa criptográfica, guarda-chave, assina aqui, Banco Central valida. Cara, não, cara, faz um Pix aí. Aí o cara vai falar, nossa, e se eu fazer um Pix? Aí ele vai gostar. Tanto que é uma referência mundial, porque isso traz uma experiência, mas não tem que ficar explicando. E talvez o tema de nova economia, porque a gente tem que mais explicar para tirar um pouco do preconceito, mas isso aí trava a cabeça da pessoa, porque mostra tanta tecnologia, tanta coisa, mineração, como que eu valido, como que eu sei que não está indo para um lugar ilícito, como que não recebo um ativo que está contaminado por alguma operação ilícita. Então, a gente tem que explicar tanto, falar, não, gente, cara, é muito mais simples, só pega aqui, tipo, compra, faz aqui. Hoje em dia tem DeFi, hoje em dia tem pagamentos, hoje tem cartões que usam cripto. Então, hoje em dia, cripto substitui até aqueles cartões globais. Então, você consegue baixar um cartão agora. Então, é diferente de falar, não, tem que entrar num banco que tem uma conta global, que eu vou pedir um cartão, que vai chegar um cartão, que aí eu vou entrar lá, fazer R$1 para dólar. Cara, hoje em dia você baixa um cartão de cripto e manda seu stablecoin lá e usa na hora. Tipo assim, às vezes é mais fácil falar, já testou? Tipo, teste que é mais fácil do que ver. Então, já tem muito no mercado agora na mão, porque justamente o que veio criando, quando você era o primeiro a criar. Então, putz, tinha que confiar muito em você e talvez é bem restrito onde podia usar. E hoje em dia você vê que a tecnologia já chegou, ou seja, já começou a fazer parte do dia. Então, hoje em dia é mais fácil falar, já testa primeiro, tipo, do que eu ficar te explicando, ou te convencendo. Perde um pouco o preconceito, entra lá, vê funcionando. E é isso que vai começar a fazer. Tipo, acho que com esse mercado regulado, vai começar a estar dentro de todos. Então, daqui a pouco vai ter, cara, era o TED Doc, que já morreram, vai ser um Pix Cripto. Vai ter uma parte lá que você quer mandar para tal lugar, eu não tenho integração bancária com esse banco, mas se você mandar stablecoin, chega. Então, é uma parte que vai ser quase como um jeito diferente de você fazer essa transferência de dinheiro usando blockchain. Então, talvez é uma parte que, quando a gente parar de tentar explicar e falar, cara, só usa. Tipo, talvez vai ser mais fácil. Pô, vou ter que perguntar aquela. Você usou duas aí, eu vou... Não, então, acho que são dois números, dois dos principais que você puder compartilhar, que você tiver uma ideia. Tanto do que a gente está falando de usabilidade, para a gente ter uma noção do quanto isso está rolando aí, sei lá, transações, números que você acha importante compartilhar, quanto versus essa jornada de escala, né? Pô, Fabiano, ó, de 2000 e... que você colocou 2021, né? Para cá, o que você viu de escala que você falou, cara, não esperava que a gente fosse sair de X para 10X? Meus pitches que eu fazia na época era muito dessa. Então, quando era o mercado que era concentrado nas exchanges, e era isso, né? Desde 19, por exemplo, a Receita já tinha acesso às informações. Então, era uma obrigação de você ser uma exchange no Brasil, era você reportar todas as operações para a Receita. E é super pró-mercado, porque era isso. Ele sempre preferia ter acesso do que restringir e não ver. Então, uma parte muito legal
de como o Brasil lidou com essa parte de inovação cara, eu prefiro que você reporte, eu consiga enxergar, e depois a gente vai adaptando as regras, vendo distorções. Então, é uma parte muito interessante. E onde vinham esses números, né? Quando era um mercado puramente, sim, exchanges, vinha, então, uma operação. Isso que são dados, vão lá, reportados oficiais da Receita, não é nem dado real, não chegaria lá, quando houve as operações internacionais, não tinha uma obrigação que essas empresas reportassem para a Receita. Mas era um dado onde você conseguia enxergar algo que fosse refletido como, essa é a base da Receita sobre cripto. Então, algo que veio numa proporção de em torno de 700, 1 milhão de clientes que vinham do mercado todo de cripto, quando ele lidava com exchanges, então todo exchange que tinha no mercado fazia esses reportes e a Receita enxergava isso, até a entrada que a gente falou. Então, a entrada de 21, primeira 99Pay lá entrou, já deu um pulinho, já subiu de 1 milhão, já começa a ver uns números já refletindo até nesses dados de reporte para a Receita. Entrou depois PicPay, Nubank, Mercado Pago em 22, isso já pulou para 4 milhões. Então, isso dá uma questão desse cenário bem curto, de 21 para 22, você já vê essa explosão de 4x, 5 vezes o mercado que tinha quando era restrito a só quem conhecia cripto e exchanges. Isso hoje em dia escala, os últimos dados foi de 10 milhões ou 15 milhões, é muito mais do que quem opera na bolsa. Então, hoje em dia, com essas entradas de todo mundo, mesmo entrada das próprias empresas globais, os exchanges globais, então no Brasil reportando também, então hoje já tem números de 10, 15 milhões de CPFs operando com cripto no Brasil e é o que reflete bastante. Então, é muito mais acessível para quem quer lidar com cripto que quem quer lidar com ações. Então, você vê que é mais fácil, o brasileiro gostou, o brasileiro se adaptou. Quanto mais estiver incorporado no dia a dia, com pagamentos ou oferta onde ele usa no dia a dia, é onde ele vai escalando essa operação. Mas é algo que, especificamente, o Brasil beira entre nono, sétimo maior mercado de cripto do mundo. Então, é algo que o próprio mundo nos enxerga com mercados consolidados, como os Estados Unidos, está lá, sempre adotaram, tem mais dinheiro, mais liquidez, e vê a gente sempre crescendo lá, criando coisas novas, regulação, para trazer mais esse mercado institucional. Então, é algo que só tende a continuar escalando nessa proporção, de tantos, 3 vezes, 4 vezes por cada ciclo aí. Boa. Falando de escala, Nick, a gente falou bastante do mercado puxando, né? Isso. Então, o brasileiro gostou, já está mais regulado, se adaptou, passou o tempo e aumentou. Dentro das empresas, dos produtos, dos times, parêntese, episódios atrás, o Renato Rampaz, da Zapsign, agora da Truora, falou, em uma parte, metade do tempo você está empurrando a pedra montanha acima, e a outra parte você está correndo atrás dela ou tentando tirar as coisas da frente dela, né? Nessa escala, o que são os desafios que aparecem dentro? Então, empresa, produto, time e como é que você aí lidou com eles no tempo? Explodiu, e agora? Ou tá para explodir, e agora? É até como que talvez o grande cerne seja o educacional. Então, acho que muito dessa, assim, também não adianta ter expectativas maiores do que você consegue entregar. Então, esse tema da pedra é muito dessa. Putz, eu estou lá, mas você sempre vai ter que estar empurrando, porque vai ter uma hora que não tem essa demanda ainda. Se eu não criar, também ela não desce para eu correr atrás. Então, se eu deixo a pedra parada, não vou fazer nada. Então, não vai sair do lugar. Então, talvez é um pouco dessa. Talvez o educacional que vai se moldando. Ou seja, você tem que talvez educar o mercado para ter essa nova adaptação que você tem. Então, não só criar e ficar esperando tudo acontecer, ou você tem que ir ativamente, igual a gente, quando mesmo na época que não estavam lá notícias, todo mundo falando, tem época que falava mal, ou só tinha más notícias, você tinha que estar falando, não, gente, não é tão ruim, tem controle, tem tal, isso é um caso isolado, isso é tratado assim, então tem segurança, tem processo, tem compliance. Então, você tinha falando até de um tempo que depois saiu uma regulação, já mudou um pouco a vista do mercado, falou, putz, pelo menos está regulado, então já não é mais uma coisa de pirata, de bandido, já saiu uma lei regulando essa parte de cripto.
Só que aí voltava, cara, mas ainda não tem. Vocês são regulados? Quem é regulado? Tipo, só faça essa oferta mesclada com o mercado tradicional com empresas reguladas. Então, por enquanto, como o Brasil não tinha regulação, então tinha restrições. Então, tem que começar preparando o que seria esse futuro com a regulação. Então, está sempre tentando antecipar alguma demanda, algum processo que você vai ter que se adaptar no futuro. Então, praticamente criando esse insight de demanda antes da própria demanda existir. Então, foi um pouco que a gente acabava fazendo, era muito essa parte educacional. Então, tinha que mostrar o que tinha, mostrar um roadmap de como poderia ser, para tentar criar esse cenário onde, no mínimo, alguém quisesse me ajudar a puxar pedra no futuro, né? Tipo, cara, continua assumindo que é melhor você puxar pedra comigo, porque eu tô aqui já puxando um tempão sozinho, me ajuda a puxar essa pedra aí, porque é algo que vinha, então, mas sempre moldando, entendendo que às vezes até tinha limitação no próprio mercado nacional. Então, às vezes a oferta era o contrário. Se aqui não tinha essa demanda, tinha alguém de fora querendo entrar. Então você fala, cara, eu consigo te conectar aqui no Brasil. Então, porque aí já tinha esse interesse cruzado. Então, se alguém aqui não queria se conectar com ninguém com cripto lá fora, tinha quem de fora que quisesse se conectar aqui no Brasil. Então, sempre tinha que tentar entender onde jogar. Então, se aqui está travado nesse mercado, porque estão esperando regras mais definidas, todo esse controle já para eu saber, todo mundo lá, esse selinho de que a empresa posso lidar com ela ou não no Brasil. Lá fora, tipo, não, o mercado do Brasil tá super em alta, eu quero operar com brasileiros. Então, a gente começava a entender como eu fazia essa oferta de fora para dentro também, para a pessoa poder tocar o mercado nacional, mesmo com as incertezas que aqui o pessoal estava mais preocupado. Né? Pensando nisso, só foi muito mercado aí. Então, é tudo empurrando a pedra, né? É tudo empurrando a pedra. Quando você fala de educacional, aí traz alguém de fora. Mas em relação à escala, e nesse preparo de dentro para não quebrar, ou onde quebrou, e vale, não, antes da cripto, em dados ali ou na telecom, onde que, na sua experiência, quebra? Putz, se a gente não olhar para isso daqui, se a gente não estiver preparado dessa maneira, aqui ou quebrou, né? Se em algum desses pontos ali, seja lá na Avon, onde quebrou ou onde quebra. Putz, aqui a gente sempre fez muito bem, mas é onde eu vejo que quebraria. Talvez eu volto naquele tema que a gente falou das pessoas estarem juntas. Porque às vezes você está com essa... antecipando o que a gente falou das braçadas e da onda. Cara, estou antecipando que a gente tem que começar, vamos lá, a remar agora, dar braçada agora, porque senão a onda vai passar. Só que às vezes pode ser ignorado. Não tem esse tempo. Eu quero ficar boiando aqui ainda. Tipo, então, talvez é isso. Como que você embarca as pessoas que ele entende que você tem esse poder de saber que é o momento certo de pegar a onda. Então talvez, assim, vamos lá, arranjo interno de mostrar cara, como que você tem esse convencimento ou preparação do time que, cara, tem que dedicar, a experiência não tá legal. Aí o cara fala, mas meu cliente não reclama. Eu falei, talvez ele não usa mais o que você está falando. Então, talvez você tem que trazer esses insights e, às vezes, tem esse poder de convencimento para embarcarem que realmente a sua mudança ou a sua proposta é que talvez podia estar fazendo a diferença para justamente capturar essa demanda futura. Então, às vezes as pessoas comparam com o concorrente e ficam, não fica se comparando com o concorrente. Ou até o contrário, tipo, meu cliente não reclama disso. Talvez é por isso que a gente não está escalando também, não está conseguindo pegar novos clientes, porque o que a gente tem aqui é quem está acostumado do jeito que a gente faz, mas o novo cliente fala, meu Deus, eu não quero ficar aqui. Então, talvez essa parte de como que você traz falando, gente, precisamos dar uma pequena mudança, ou adaptar, ou testar algo novo, que senão a gente vai ficar parado, não vai escalar. Então, acho que essa parte toda que tem de criar produtos novos e tudo é um pouco dessa. Posso ficar no meu arroz com feijão aqui, porque a gente sobrevive bem, mas uma hora alguém vai enjoar de comer arroz e feijão, ou a gente vai tentar introduzir alguma coisinha nova, e o pessoal tem que entender que, putz, talvez mudança é boa, testes são bons, então talvez não é para fazer virado todo o menu da casa, mas, cara, vamos introduzir algo novo, porque alguém, putz, legal, ainda bem, porque só arroz com feijão não estava me atraindo mais. Então, começar a introduzir um pouco dessa mudança, desse conceito de testar, estar junto com o próprio cliente. Então, você vai achar o seu cliente mais fiel ou um cliente novo e tentar entender que você tem que agradar os dois. Tem que agradar quem passou
olhou e fala, por que você não ficou? Tipo, então talvez eu não estou vendo nem o que é o mercado, tudo. Eu estou vendo quem que tá afim de embarcar comigo na jornada do produto. Então, cara, como que eu atendo essa demanda do cliente? Tanto o meu super antigo, fiel, quanto esse novo que está procurando algo novo e talvez não encontrou onde você está. Então, acho que esse convencimento interno é importante de saber que você tem que sempre estar dando aquela calibrada de acordo com o seu cliente, o seu potencial consumidor aí. Legal. Que a galera fala de ficar na ponta da cadeira, né? Não se acomodar. Legal. Boa. Cara, esse processo de escala, pelo que você trouxe, está naturalmente muito conectado com o produto e adoção, usabilidade. E eu sei que isso se repete muito, né, em vários negócios que a gente vê aqui. Mas por ser algo muito específico, existe alguma forma de medir, né, algum KPI, algo que você falou, cara, isso aqui a gente teve que olhar diferente nesse período, medir especificamente pela natureza do business, ou não? Cara, é realmente replicar e do que a gente está acostumado a ver. Acho que a parte justamente da inovação, acho que é esse desafio. Você não sabe nem como que vai ser essa demanda. Então, você vai fazer uma projeção, você fala, ó, tende a se pagar dessa maneira, mas acho que é dificilmente assim você consegue acertar na mosca lá falando, porque justamente acho que essa solidez também de não pôr todos os ovos ali na sua inovação, porque pode também não ser bem aceita ou não emplacar, ou até o que a gente falou também, está muito à frente do tempo. Então, quando você cria lá, que a gente falou, na solução de pagamento, putz, legal, você acha alguns entusiastas, então você tem exposição de marketing, você tem uma solução super legal, mas às vezes o mercado não está pronto ainda para aquilo. Então, é algo que você criou, que era um Pix que só a gente aqui usava. Então, uma parte que não é uma coisa que está amplamente divulgada, por isso que essa parte do ver que você tem que estar pronto a fazer algo, porque quando mudar o mercado, você tem que ser o cara na onda lá em cima lá para aproveitar. Então, a gente faz sim as projeções. Então, putz, para me pagar, eu preciso disso, mas eventualmente pode ser que não condiza com o que você projetou de como vai se pagar, com o que realmente entrou de adesão ou volume de receita, né? Então, acho que é um tema bem complicado quando você inova, porque é muito mais fácil quando você já tem uma base boa, sim, você só oferta só uma mudancinha e cria uma receita adicional do que realmente é o seu business principal e você não pode também destruir ele, que senão você perde a receita. Então, talvez um pouco dessa. Por isso que casou muito bem essa estrutura de cripto entrar como um produto adicional, uma estrutura integrada, porque ele já vira uma linha de receita, mas já tem outras já puxando o carro, então você tem menos pressão da estrutura de tipo, isso que tem que pagar a conta toda aqui. Então é algo que você consegue fazer projetado mais como algo que vai integrar como core, quando a gente falou, no futuro todo mundo vai usar. Então é algo que agora eu tenho que ter, porque vai ser algo que no futuro é por aí que vai funcionar. Então não espere ter que criar algo exclusivo que vai resolver todos os problemas de todo mundo vai adorar os produtos, usar instantaneamente, porque geralmente não vai ter isso. Acho que hoje em dia, muito dessa concorrência do próprio mercado, então todo mundo tem ideias excelentes. Se a gente fala de cripto, cara, quando a gente começou lá em 21, eram 4, 5, Bitcoin era 80% do volume de todas as transações. E, cara, nesse decorrer da mudança, hoje em dia você tem o maior volume, vem de stablecoin no Brasil. E é algo que, não, é no mundo inteiro. Não, é Brasil, porque resolve o problema do brasileiro. O brasileiro entendeu aquilo como ele usa a cripto, ou seja, virou um killer. Quem que apostou que a stable que ia ser? Então, já tinha stable antes, mas antes não tinha o canal como que ia ser utilizado. Então, hoje em dia, a grande trend é de soluções desenvolvidas de stablecoins. Então, a parte de remessa, pagamentos, você viu como que é o use case real de blockchain usando stablecoins. Então, o Bitcoin continua lá como sendo a reserva de valor ou algo que você aposta justamente na tese, na economia que ele criou, e algo que você consegue usar no seu dia a dia, que são stablecoins. Então, hoje em dia, cada vez mais as stablecoins vão resolver nossos problemas do dia a dia, usando toda a tecnologia de blockchain, tudo lá,
mas é onde que, teoricamente, os novos produtos, novas receitas vão acabar tão mais relacionados, até também virar algo que está incorporado por todo mundo aí. Matou toda a sua ideia de inovação, porque agora virou comum, todo mundo já tem que ter essa integração. Então, é difícil essa previsão, até porque quando você cria hoje em dia, e é blockchain, todo mundo pode criar igual ao mesmo tempo, instantaneamente, vai dividir o mercado, então vai ser um processo bem difícil de prever como vai ser. Cara, e o outro lado disso? Que parece assim que a gente está falando... Encontra um caminho para essas inovações, né? Encontra um caminho e a gente, no tempo, encontra. Mas quando é que a gente sabe, ou como é que você decide quando mata um produto, uma inovação? O que você usa de critério aí, de decisão para isso? O que você já matou, se tiver? Cara, isso aqui foi uma furada. Talvez volta no que a gente falou do fit. Tipo, putz, legal. Também não ficar batendo você na pedra. Se a pedra não vai andar, você não vai ficar também se matando lá nela. Acho que por isso que essa parte lá, você viu que ninguém vai te ajudar a empurrar aquela pedra, você tá sozinho nessa, tipo, por que você vai continuar nessa, sendo que você tem uma super ideia revolucionária, mas que ninguém quer, ou no mercado não está pronto ainda. Então, tem muitos desses conceitos de, cara, às vezes o que eu posso entregar. Então, tem temas que a gente falou até de restrições tecnológicas, regulatórias. Então, legal, isso é super revolucionário, mas regulatoriamente isso tem falhas ou está travado. Então, tem muita ideia que vai morrer do ponto de vista que, cara, ou não é viável no cenário ou nas regras aplicadas, ou, na verdade, tem um cliente que quer também. Porque, por enquanto, não soluciona o problema de ninguém. Então, é o que acaba fazendo. É algo que, às vezes, você cria, tem super, vamos lá, propósito, mas, na verdade, é algo que o mercado ainda não tem essa... Ninguém quer consumir. Então, talvez é um produto que ninguém quer. Então, o fit ainda está muito além do tempo. Então, é aquele momento. Acho que tudo vale como um portfólio, como tem no recurso, mas é algo que também você não vai ficar pondo dinheiro infinito para tentar divulgar algo que é alguma coisa que ninguém quer comprar. Mas ainda assim que vale. Acho que sempre você tem que estar se desafiando a ter isso na sua caixa de ferramentas de produto, porque era super legal isso, né? Às vezes quando você cria um produto, pode ser que não tenha, mas assim que chega essa demanda, você fala, não, isso com isso funciona, te atende. Então, dura é falar, não, peraí que eu vou desenvolver agora, daqui a 6 meses você vai ter isso. Aí, cara, tipo... Então, tem certos desafios que é um pouco, tipo, com alguém que compra ideia com a parte de investimento para desenvolvimento, mas porque isso pode ser acoplado, então, algo que não funcione sozinho, algo que você consiga, lá no Lego Mode, aí, de integrar duas soluções para resolver. Então, talvez é isso que você evite você ter que matar. Quando você cria algo que é monolítico, que funciona sozinho e ninguém quer, você não tem o que fazer com aquilo. Então, talvez quebrar módulos, talvez seja a solução de produtos. Produtos que funcionam, claro, standalone ou incorporados. Acho que é uma parte que a tecnologia permite, né? Você fizer um carro que ninguém quer, você só tem um carro que não anda, faz. Agora, você tem uns módulos, você conecta tudo e fala, beleza, esta solução com essa parte de pagamento, essa sua parte de carteira, de integração de serviço, funcionaria para atender um cartão. Então, não é o business dele que eu estou resolvendo, não o meu. Porque aí é uma parte que eu estou fazendo algo que se adapte à necessidade dos outros, não só porque eu gosto e porque é o que eu quero. Então, acho que se preparar para isso, ser flexível, ser criativo de conectar, a fazer algo que não para você, fazer para algo que possa ser usado pelos outros. Boa. Antes da gente ir para as nossas finais, posso fazer uma polêmica? É porque a gente está num time ótimo para isso, né? Então, dia 27/11, a gente está gravando. Vou fazer. Se não quiser responder, tudo bem, aquela assim, né? Mas é ótimo para, acho que como pitch, né? Pensando em algo que as pessoas têm receio, a gente sabe que acabou de, né, falir um banco que comercializava, né, o que é tradicional, né? CDB, etc. Brincadeiras à parte, você tem falado muito disso, ou serve como argumento, né? A brincadeira, né? Olha, o que era tradicional deu ruim. E você tá com receio. Sempre ressurge isso. Tá rolando? E por isso que a gente falou assim, quando essa parte educacional, por isso que eu falo que sempre pega. A primeira coisa quando eu falo assim, que a pessoa não está aberta a conversar, ela vai falar assim, mas cripto tem lastro? Bitcoin tem lastro? Aí a parte que me evoca lá do educacional é de falar, beleza,
tinha algo regulado, tinha algo lá. Se você acha que isso vale como lastro, eu falo bastante de história da economia. O dólar já teve lastro de ouro. Perdeu em 70 e pouco lá, porque ele queria imprimir mais dólar do que ele tinha de ouro. Então, assim, essa parte deste controle, por mais que você tenha alguma estrutura centralizada, é isso, você está confiando. A gente fala que é o fiduciário, é confiança. Você confia que aquilo vale alguma coisa. Então, os clientes confiam que o banco tem a confiança do Banco Central e ele está fazendo as coisas direito, mas às vezes não estão fazendo coisas direitas. Então, um pouco que a gente fala bastante da temática é, pelo menos essa, cripto é preto no branco. Acho que é bem legal de ver isso. Acho que o que está vindo pela frente, então tudo que vem dessas novas soluções é trazer essa confiança de falar, gente, se você quiser validar que o cara está com aquele teu ativo, pergunte e valide, porque cripto nasceu como isso, que fala que é o don't trust, verify. Nunca confie no outro, verifica você mesmo. Então, essa parte da blockchain que resolveu é justamente essa parte de você não ter dependência do intermediário. Se você quer ver se o ativo está lá, ou se você quer mesmo conferir se a transação foi realizada, você mesmo faz. Você não precisa perguntar, por favor, gerente, veja lá se aconteceu tal coisa. Então, essa parte que tem desses cases, muitos dos tradicionais, é um pouco dessa. Tudo que você confia muito numa instituição, saber que por trás tem pessoas. Sim. Então, quando o blockchain surgiu, era meio, cara, pessoas podem fazer coisas erradas. Então, criou-se algo que a própria tecnologia se validava, te dava toda aquela garantia que você está no controle da situação. Se você quer mandar, você pode mandar para quem você quiser. Você quer receber, alguém quer te mandar, vai te mandar sem ninguém travar essa operação. Então, hoje em dia tem muito mais controles para te dar mais insights sobre essas operações, mas a blockchain você não restringe. Então, muito do que eu falo bastante é, cara, se alguém quiser mandar na blockchain, ele vai mandar. O que você pode fazer, não só com política de compliance, é não aceitar, rejeitar, bloquear. Então, porque aí vai ter uma instituição por trás. Mas se a pessoa fizer numa carteira própria, ela vai fazer. Tipo, é uma parte que trouxe esse diferencial para de como você vê as coisas, porque é essa. Então, quando você compra um ativo digital, ótimo que você pode comprar numa exchange onde você quiser. Se você quiser ter controle, você também pode mandar para a sua própria carteira. Então, você não quer confiar que a empresa lá que você comprou o ativo está mesmo com ele, etc., você pode trazer para a sua própria carteira. Então, essa parte que volta a ser o tema do colchão, né? Quando você guardava dinheiro no colchão. Só que o colchão está na tua casa, você tem que proteger ele lá. Sim. Então, é uma temática que traz, mas traz essa diferença. De falar, putz, legal, não estou criando uma instituição, não estou confiando agora num banco ou na exchange para isso. Sim, mas se você pedir, você poderia tirar o dinheiro lá quando você quisesse e você guardar aquilo para garantir que você está realmente na posse daquele ativo. Então, é muito dessa, né? É que está no cenário meio lá. O Master foi, mas o Bitcoin também caiu 30% no mês. Então, tem gente que enxerga como oportunidade e tem gente que reclama bastante. Sim. Então, acho que tem que ver que lado que você está. Mas muito dessa é isso. Estruturas que você tem super confiança, tem toda esse label de segurança aos clientes, é isso. Você pode, numa hora, se decepcionar. Então, tende a ser uma alternativa, entender como funciona uma blockchain, porque é isso, não é para você virar maluco e tombar a chavinha, mas é algo que você entende que tem uma alternativa também legal para você conhecer. Então, parte do conhecimento é muito importante. Sim, legal. Assim como tudo na vida, autonomia traz responsabilidade, né? Boa, boa. Cara, indo então para os nossos finalmentes aqui, deixa eu perguntar do futuro, porque a gente trouxe a trajetória até o presente, ou quase até o presente, a gente falou pouco de Asa, se quiser trazer aqui algo, o que o Rodrigo está fazendo hoje e para onde que está indo. Vai ser a próxima inovação, você vai... Não, vou passar adiante agora aquilo que eu aprendi, como é que você está... Não estou pensando nisso, estou aqui entregando ainda essa nova fase... Eu acho que agora entra aquele momento de consolidação. Acho que é legal tudo que a gente mencionou, até dessas quebradas de pedra. Então, acho que muito nesse momento atual meu foi um pouco super interessante disso, né? Então, esse conhecimento passado, todo esse relacionamento foi construído, agora você está construindo algo justamente para um mercado regulado. Então, eu já previa, nas futurologias era essa, exchanges vão virar bancos, bancos vão virar exchange, e agora é legal que eu estou participando da minha futurologia de falar, acho que é legal, porque os serviços estão sendo incorporados, acho que era muito
excludente os dois lados ficarem separados. Então, putz, um banco tinha que mandar dinheiro para exchange. Exchange podia fazer coisa com cripto, mas não podia ter serviço de banco. Então, tinha que mandar dinheiro para o banco. Então, tinha muito quebra de experiência. Então, quando começou essas mudanças já em 22, foi super legal de ver isso. Era incorporando a solução de cripto já nessas estruturas já que tinham serviços tradicionais. Então, acho que o que vai surgir muito agora é cada vez mais ter esse merge de como você enxerga esses ativos. É o que a gente falou, é só reserva, vai ter muito do que a gente vê agora com essa regulação. Então, realmente entender aquilo, como a gente declara no imposto de renda, como um bem, cara. Então, a gente não declara como um investimento, não, cara, como se tivesse comprado uma casa, que seja um metaverso aí, mas, tipo, estou declarando aquele bem no imposto de renda. Então, se eu vender esse bem por mais dinheiro do que eu comprei, cara, tem que coletar imposto disso. Então, vai começar a estar incorporado no nosso dia a dia. Então, é legal disso, né? Toda a inovação vai virando agora BAL. Todo mundo vai entrar agora nesse eixo de, cara, realmente começar a tirar proveito disso, onde eu não tenho que mais explicar o que as pessoas só começam a usar. Então, acho que o próximo caminho vai ser esse. Então, com a parte da regulação entrando, cripto incorporado com operações de câmbio. Então, cara, não vai ser mais aquela coisa que eu tenho que inventar um jeitinho de funcionar. Agora vai ter a regra, é assim que funciona. Então, vai ser bem interessante de ver esses próximos passos, onde realmente não vai ter mais aquela dúvida. Então, a gente agora, o próximo passo é tirar essa dúvida de, será que eu posso fazer isso? Não, agora tem uma regra que fala, se for assim, pode. Então, acho que vai ser importante essa adequação do que é. Então, vai ser uma mudança, ano que vem vai ser um ano bem intenso disso, né? De como as empresas, exchanges vão se adequar à parte regulatória, como os próprios bancos também já vão parar de deixar tão separado da estratégia deles e incorporar a estrutura de blockchain dentro das operações deles. Então, acho que vai ser um ano realmente de merge, onde realmente vai todo mundo tirar proveito, que não vai ficar um lá bloqueando a conta do outro e colocando flag de risco lá de um lado para o outro lá, ou mesmo implorando, por favor, me deixa fazer esse serviço, meu cliente quer, tem a capacidade financeira. Então, assim, já vai estar tudo dentro de casa. Então, acho que vai ser um ano interessante, porque aí as empresas vão começar já a ter algo mais sólido e até mais transparente para os próprios clientes. Então, quando entrar a regulação, agora você tem os casos do banco, agora fala, cara, todas as regras de compliance estão sendo atendidas. Esse cliente, toda a prova de reserva, todo o teu ativo está aqui, toda a auditoria foi feita. Ou seja, para o próprio cliente vai trazer mais conforto de por que eu entraria neste mercado. Então, vai ser um ano que eu acho que vai ter muita obrigação, muita regra, muita reclamação, mas, cara, também clientes vão estar mais tranquilos de falar, agora eu posso realmente brincar com isso. Então, vai ser uma parte diferente, porque nas próprias experiências que eu estou tendo agora, é isso. Você vai trazer um novo produto financeiro para uma estrutura tradicional. Então, lá é super rica essa experiência, porque eu tenho que explicar de falar. A pessoa está comparando um renda fixa, um CDB, toda essa estrutura de empréstimos, garantias, crédito com, cara, agora tem esse módulo aqui. Aí a pessoa fala, tipo, legal, é algo novo. Então tem uma pecinha nova que eles estão vendo lá no quebra-cabeça deles. E tem cliente que vai gostar, tem cliente que vai experimentar, tem cliente que vai só por causa disso. Então, esse é o novo desafio, também trazer como vai ser talvez a parte preditiva, teoricamente é uma estrutura básica de uma instituição financeira do futuro, que vai ser um jeito de ele não depender do que era dos antigos, do SWIFT, toda essa confiança de rede global que eu precisava fazer para esse tipo de operação, poder cada uma entidade poder fazer ela mesma todo o caminho, a jornada desse processo de transferência, ou de guarda, de custódia. Então, é uma parte legal. Show. Legal de ver se vai acontecer, mas só assim, o Wiki é um cara discreto, né? Porque ele não puxa para a resposta pessoal, né? O que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? E eu ainda quero essa resposta. Qual vai ser o seu papel, Ike? Aqui nesse todo aí e para frente. Eu sou um team player, né? Eu não jogo sozinho, né, cara? Não, mas assim, o que eu tô fazendo bastante assim, até do que a gente mencionou. Por isso que tá vendo? Pego exaustivamente esse tema de educação, porque agora vai começar muito essa caça de talentos ou pessoas com essa expertise. Não existe. Principalmente no mercado regulado. Então, quando você vai ter agora uma super dança das cadeiras,
procurando um especialista de compliance de blockchain. Aí, cara, vão ter 3, 4 pessoas, vão tentar ficar puxando de um lado para o outro. Talvez assim... E às vezes você é venda de LinkedIn. Você está comprando por um currículo, você nem sabe se a pessoa tem, mas você está comprando ele porque eu preciso dessa cadeira, né? Então, muito do que eu até falo é essa. Acho que vai ter esse momento de começar a replicar conhecimento. Porque é melhor você pegar alguém de mercado e capacitá-lo. Então, muito do que até dos últimos desafios foram dessa. Putz, precisa de alguém específico a esse ponto? Não, traz alguém com este conhecimento básico, a gente faz essa jornadinha para virar alguém com conhecimento cripto. Então, a parte que fiquei nessa, porque eu não vou conseguir fazer nada sozinho, como eu falei sempre. Tipo, então, putz, me traz alguém de tecnologia, putz, não tem experiência de cripto? Vamos ensinar. Então, eu fico muito nesse ponto. Então, para mim, ainda mais no ano que vem, cara, quando eu falo umas coisas, eu falo sozinho, porque ninguém entende. Mas eu falo, vai ter travel rule, vai ter não sei o quê, ninguém entende o que eu tô falando. Aí uma hora vai chegar o momento de ter que implementar. Falei, então, vamos lá. Isso é isso. Funciona dessa maneira. Tem que passar tal informação, tem que ter essa integração, tem essa empresa. Então, talvez é muito pouco para entregas, assim, porque é o tema, né? Não fica... Nunca estou no lado teórico, eu não sou professor. Na verdade, eu tenho que entregar. Quando eu falo é porque eu tenho que... Vem cá, faz isso que funciona. Eu pego esta empresa que já tem essa proposta, ou seja, acaba tendo todo esse game que faz durante um período de investigação, relacionamento, para culminar na entrega final. Acho que ano que vem vai ser esse ano da entrega. Eu vou ter que entregar uma empresa regulada, com todas as obrigações. Quero eu que seja a primeira empresa para ser Marcos. Eu acho que é a parte legal, de estar pronto quando exigem. Então, tá todas as missões ou tickets cumpridos, aqui o ticket cumprido de que toda essa parte foi entrega do que foi exigido e trazer esse novo padrão. Acho que talvez seja esse o desafio de falar, olha, o que eles... Me fala como que faz, porque eu vi que você fez um negócio que funcionou. Você pegou uma empresa que não tinha, criou toda essa estrutura e ainda depois já está trazendo essa conformidade aqui que não existia também. Então, a partir de qualquer jeito, vira essa nova entrega de entregar o novo normal aí que vai vir com a parte de empresas financeiras com integração com blockchain. E o novo normal vai precisar de Legal. gente para... Né? Pô, sim. É isso. Fazer um livro igual o Rudak. Esse livro aqui, ó, você aprenda como ser um profissional do futuro. Muito bom. Boa. Cara, já que a gente falou de gente, né? Quem que você indica, né? Quem que você gostaria de ver aqui, né? Pra gente poder convidar. O que te vem primeiro aí em mente? 1 ou 2 pessoas, enfim. É que eu puxar uma sardinha para cripto, acho que é uma parte bem legal de ver, mas acho que muito do que a gente tem, acho que é super legal o que a gente falou, né? Tem a parte que conta a minha historinha aqui, é super legal de ver, putz, parece que tudo deu certo. Não, foi bem tortuoso o caminho, mas é umas partes legais de contar. Mas é legal de ver a história do começo, de como que era quebrar a pedra de cripto antigamente, né? E até desse paralelo, né? Do que a gente tem de novo, acho que o grande dos mods é a parte de tokenização, então eles já estão muito transformando o quê? Todos aqueles nossos contratos de papel em tokens, processos automatizados. Então a gente pode trazer pessoas mais do antes e do depois aqui que a gente tem. A parte de, podemos chamar aí, Founders Foxbit aí, a parte do João Canhada, o Ricardo Dantas para contar essa história do passado, de como era lidar um B2C, onde realmente o banco os odiava ou restringia. E hoje em dia essa parte, a gente está mesclando novas tecnologias com a parte de tokenização. Então, tem muito agora tokenização de ativos, de imóveis, de contratos. Então, como que está sendo criar essa nova tecnologia que futuramente, sei lá, pode substituir cartório, pode substituir as trocas, lá, delivery versus payments, mas de aplicações reais. Então, a gente sai um pouco do que é cripto em si para justamente essa modernização da estrutura. Sim. De como elas se relacionam. Aí tem um amigo lá, o Rodrigo Cagiano, te chama aqui para ver, porque ele faz muita essa inovação e é super legal dessa. Ele cria muita coisa, espera e tenta catar o fit. Acho que é uma parte bem legal para você conhecer. Legal. Tá. Porque esse é um que a gente cria muita coisa junto, tem coisa que a gente joga fora, então faz assim. Mas porque a gente cria às vezes antes do tempo e eu vou junto, mas assim... Não está pronto, mas é legal que sempre acaba virando um business. Então, ele é uma pessoa muito boa para ver
como tá dando esse novo fit para as novas oportunidades do mercado. Show. Coisas de Rodrigos, então. Rodrigo se ajuda. Cara, eu não consigo falar isso de Rudaz, né? Não tenho essa experiência. O máximo foi, nossa, é Rudá também. Vamos pesquisar. Pra ter uma troca. Cara, a gente sempre fecha com a mesma. De novo, você foi super discreto, foi o mercado, o time aqui. Mas o que você diria pro seu eu do passado, no início dessa jornada? É a nossa pergunta que fecha. E ia conectar com uma que a gente faz às vezes e não sempre, mas o que você deixa de provocação para quem está ouvindo aqui? Então, pode ou não alinhar essas duas respostas aí, você que manda. Muito difícil, né? Eu sou um cara muito zeloso com o meu do passado. Eu gosto muito dele, cara. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Sei que foi pode difícil. Ser obrigado. Foi o que você diria. Foi difícil. Muitas Daí um abraço. Torce o nariz pra você, mas eu acreditei em você. Sempre acreditei em você aqui, então... Não, mas eu sou péssimo de falar coisa ruim de mim, cara. Minha esposa que o diga. Ela acha horrível. Mas assim... Eu não tenho muita coisa. Muito obrigado. Eu acho que sim, cara. Assim, mas muito dessa. Acho que nunca deixei a mão disso. Acho que nunca... Me torno eu do passado, como eu tento fazer, nunca deixar focado um lado. Nunca vou ficar só no profissional. Nunca vou ficar também só nas festas, nos amigos. Tento sempre... É muito difícil ser eu do passado e agora, mas porque é muita coisa ao mesmo tempo rodando, mas acho que você não pode nunca deixar a peteca cair. Então, a parte que sempre meu eu do passado até fazia menos, talvez eu sou melhor que o meu eu do passado, mas tipo, mas era essa, tipo, sempre tem que ter essa rodada geral. Nunca pode estar sempre focado num ponto só, porque pode dar errado, você pode precisar de um outro ponto de vista. Então, é algo que eu sempre tento focar, tanto o meu eu do passado quanto é isso, de sempre estar aceitando convites, falando com pessoas, Bilu buscando mais conhecimento. Então, o que eu trago para essa estrutura do futuro, acho que é muito legal. Até dos conselhos, acho que é um pouco dessa. Acho que muito do que a gente vê, geralmente você vê uma notícia, é super legal, você procura ler o máximo possível sobre o tema. Eu acho muito legal que às vezes as pessoas vêm me procurar falando, gostei do que eu li, ouvi não sei o quê, gostaria de trabalhar com a área. Então, assim, tem muito tema de pessoas procurando. Então, acho que é um pouco dessa. E geralmente tem muito curso, oportunidade já disponível, mas geralmente essa, muito de cripto, começar essa primeira exposição. Cara, como que você começa? Cara, compra um pouquinho lá, com R$100 de Bitcoin. Pronto, é o jeito que você começa aí. Porque você para de ficar naquela teoria de como vai ser. Cara, testa algumas soluções, vê o que tem. Às vezes você acha um problema, às vezes você fala, nossa, tá perfeito, eu não tenho o que mudar aqui. Então, quero trabalhar, sei lá, com atendimento, porque eu sei falar de cripto. Então, talvez é uns temas que fica muito dessa, de você pegar na mão. Porque acho que deixou de estar super distante, algo que você vê longe da sua vida, hoje em dia está bem próximo. Então, hoje qualquer estrutura que falou, cara, qualquer teu aplicativo de banco tem... Você pode testar um cartão que é só baixar um app. Então, perdeu aquela dificuldade. Se eu fizer isso, eu estou perdido. Que eu vou ter que fazer uma coisa irregular, vão me bloquear, vão falar que é um lugar que não sancionado, alguma coisa, uma operação ilícita para eu poder testar. Então, hoje em dia, ficou muito fácil e perdeu um pouco esse mote de coisa errada, né? Então, acho que uma parte hoje em dia é essa. Tem você, cara, entra e compra R$100. Tipo, é tão mais fácil do que as pessoas falam, nossa, eu vi, é super legal. Você comprou aí alguma vez? Fiz um curso. Você comprou alguma vez? Você sacou já alguma vez? Tipo, é uma parte, testa. Talvez é um tema que convida bastante e vem muito dessa. Acho que toda a parte de cripto, você vê que ela tem muito mais apelo com o jovem, porque ele já nasceu vendo isso funcionar. Sim. E a gente tem pessoas mais antigas que estão acostumadas com o TED Doc, que já morreu, e cara, tá bom, o Doc morreu, o TED ainda não. Mas era, a pessoa conheceu o Doc, cara. E o Doc ainda foi um revolucionário. Nossa, eu posso fazer um Doc, já era super legal, pagando uns R$15, mas tudo muito bem. Mas é algo que hoje em dia hoje em dia pessoal mais novo já vem como está incorporado. Ou seja, tudo que você fizer no futuro, voltado a atrair novos públicos, possivelmente vai perguntar, mas vocês não têm cripto na operação? Você não aceita a moeda do jogo como não sei o quê? Cara, tem que talvez entender
começando do passo simples de, cara, testa. Pega lá, compra um pouquinho, transfere, cria uma carteira. Porque isso daí talvez é só isso. Legal. Tô maior preconceito aqui, maior medo de que nunca vou perder o ativo, perder a chave e tal. A parte que hoje em dia eu conselho só começa a aventura. Não fica só lendo na teoria, tipo, vai um pouco na prática aí. Show de bola. Muito bom. Boa. Aulas. Muito bom. Cara, isso aí. te agradecer mais uma vez. Com certeza já fica, né? O convite para uma próxima. A gente tem muito mais coisa para falar. Realmente é só a ponta mesmo do iceberg. É muita coisa. Fora o que tá para acontecer. Então, vamos ver se a futurologia. Se acontecer, check. você volta. Se não acontecer, você volta. Pode ser. É bom. Boa. Muito obrigado. E é isso. Pessoal, vocês que ficaram com a gente até agora, a gente vai deixar os contatos do Rodrigo. Então, obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu. Valeu. Falou. Valeu, pessoal.